ao nosso divino e mestre Jesus Cristo e ao nosso Deus Pai todo poder e bondade. Senhor, aqui estamos para aprendermos, Senhor, um pouco mais dos teus ensinamentos. Pedimos que a tua luz abençoe-nos a todos, a toda a humanidade, aos nossos familiares, a todos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam chegar, que envolva a nossa irmã Natália no estudo que ela fará hoje, e que possamos assim, Senhor, dar por iniciado os trabalhos desta casa, na tua santa e bendita paz. Graças a Deus. A nossa irmã Natália Del Rey fará o estudo hoje, que será sobre é tempo de renovar um novo ser, um novo mundo, uma nova era. Então, com a palavra, Natália. Bom dia a todos, uma excelente manhã. Hoje a gente vai fazer algumas reflexões que partem dessa ideia generalizada que não concerne apenas a doutrina espírita sobre o processo de transição, de renovação do orbe. E se a gente for vasculhar um pouquinho em outros ambientes religiosos, em outras culturas, em outras épocas, a gente vai perceber que alguns conceitos, eles se repetem, se ajustando somente dentro daquela estrutura mitológica, dentro daqueles referenciais, daquele contexto, daquela época, mas a ideia ela é a mesma. Então, a gente percebe que em vários momentos da história, a gente percebeu ali aquelas predições de que viria um Messias, predições sobre o fim dos tempos, predições diversas, e aí cada ambiente, cada olhar vai dar uma roupagem diferente a esses acontecimentos, que na sua essência tem uma mesma raiz, tem uma mesma razão de existir. A essência é a mesma, mas a gente vai moldando de acordo com a nossa maneira de enxergar o mundo. E a gente vai perceber que, com relação a essa questão da regeneração, e a gente vê várias mensagens falando sobre o processo de transição, que estamos numa transição do mundo, porque o mundo está arrumando para um estado melhor. E é claro que, nesse processo, existem algumas questões que nos colocam em dúvida, porque a gente vê, de fato, atualmente, um momento extremamente conturbado. E a gente ousaria dizer que ainda não chegamos no mais conturbado, que ainda ficará um pouquinho mais. Mas é natural quando a gente começa a entender o que seria esse processo de transição. Mas, naturalmente, na nossa visão infantil, a gente tem uma tendência a esperar já os resultados prontos e se colocar de uma maneira muito insatisfeito ainda diante do processo de mudança em si. Então, a gente já almeja o resultado. Então, quando a gente fala mundo de regeneração, a gente fica inconformado, porque, na verdade, a gente já queria estabelecido um mundo de paz, um mundo tranquilo, um mundo onde reinassem os valores de fraternidade, de amor, de justiça, e não é isso que a gente vê imperando? Como assim? Tem alguma coisa fora do lugar? E a gente começa a ser impelido a achar que as coisas estão desorganizadas, que as coisas estão desajustadas, que algo não está certo nessa organização. Olha, tudo bem, né? Deus, né, sabe de todas as coisas, a providência divina, mas eu acho que tem alguma coisa aqui que não está. E a gente começa a achar que as coisas estão fora do lugar. Eu queria fazer um convite. Vamos imaginar uma floresta. Queria agora que todos pudessem imaginar, mas uma floresta, não uma florestinha, uma floresta densa. Como se a gente pudesse quase se colocar assim à distância e ter uma visão panorâmica geral dessa floresta. A gente vai visualizar centenas e centenas de árvores com copas frondosas, e a gente vai ver uma massa de vegetação, uma massa de verde. Nesse momento, a gente tem uma visão à distância do todo. Se a gente fosse se aproximando, a gente ia perceber que não está tudo verde, que inclusive tem algumas árvores morrendo, tem algumas árvores secas. Se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que algumas árvores, ai, que nossa, aquela mangueira, que coisa linda. A gente chega perto, tem várias mangas apodrecidas, que no chão várias frutas caíram e estão completamente podres. Se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que existem vários parasitas, larvas, bichinhos que estão ali profundamente envolvidos num processo simbiótico com aquelas plantas. E aí, a gente olha, nossa, mas de longe parecia tão bonito, parecia tudo tão perfeito,
perfeito, tão organizado, mas a gente vai chegando perto, a gente vai vendo o que para nós são os defeitos. Porque a gente acha que a harmonia é tudo estar 100%. Isso não é harmonia. Harmonia é funcionar em equilíbrio dentro de uma estrutura organizada. E dentro dessa estrutura organizada existem leis. E a lei de destruição é uma delas. A lei de destruição, ela faz parte. Seria agora justo a gente pensar que existe a possibilidade da gente ter uma grande plantação sem que nenhuma planta morresse? Seria lógico, seria natural, seria assim, possível a gente pensar numa grande plantação, nenhuma larvinha, nenhuma lesminha, nenhum bichinho, morder uma goiaba sem nenhum bichinho dentro, em situações tradicionais, né? Naturais, né? Com alimentos mais naturais, sem aditivos químicos, a gente encontra um monte de bichinho. E isso é natural. É natural aquela fruta que não foi colhida, ela cair do pé, ela apodrecer e ela ajudar no processo de adubação, de fertilização daquele solo. É natural as folhas secas elas caírem e elas fazerem parte desse processo no solo. É natural uma árvore saudável, depois de um tempo, ela terminar um ciclo de existência. Porque as coisas materiais não são eternas. Deus é eterno. Nós, espíritos, somos imortais. E a matéria perece, se renova, se transforma, se modifica e evolui, assim como nós, espíritos. A evolução, ela atinge todos os aspectos. Quando a gente fala que o nosso planeta está em processo de evolução, ele está. Mas em processos de transição, começam a vir à tona muitas ideias antagônicas. E aí a gente tem a sensação de desordem. A gente tem a tendência a olhar para os aspectos negativos, e aqui eu não estou querendo inserir ninguém num contexto de falsa visão otimista da vida. Então vamos ser aqui agora pessoas iludidas e fingir que todo mundo é bonzinho. Ninguém está falando isso. Mas a gente tem que ter uma visão realista das coisas, de que no processo de mudança existe uma bagunça. E seria muita falsidade nossa a gente afirmar que o mundo está piorando. Se a gente for olhar com clareza, se a gente for levantar dados de séculos atrás, dados da Idade Média, com relação a vários aspectos da sociedade, é impossível nós afirmarmos que a sociedade como um todo, enquanto floresta, não evoluiu. Coisas que hoje fazem parte do nosso cotidiano de uma maneira automática, que estão inseridos para poder facilitar o nosso dia a dia. Como você ir até a sua cozinha e você se servir de uma água filtrada. Mas nem todo mundo tem acesso. Realmente, infelizmente, nem todos ainda têm acesso a certos aspectos do mundo material. Mas, há séculos atrás, ninguém tinha acesso. Você vai entrar num castelo, você vai pegar uma estrutura real e os reis tinham uma existência mais limitada de possibilidades do que hoje nós temos. Hoje, com discernimento, com bom senso, a gente consegue acessar informações nos livros de maneira digital, de forma extremamente rápida. A gente consegue ter acesso a meios de produção, e aí entra aquela questão. Mas a humanidade se desvirtuou muito, com certeza. O nosso lado moral ainda não caminhou tanto quanto devia. Se já tivesse caminhado tudo, a gente não estava nem falando de mundo de regeneração. A gente estaria falando aqui sobre mundos celestes. É um outro estágio, o último de todos. Mas nós temos ainda muitas expectativas, porque no fundo a gente guarda aquela estrutura que existe o céu e o inferno. Não adianta a gente sair de um ambiente que é dual e querer trazer para cá essa mesma ideia. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Ou eu serei bonificado ou eu serei punido. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. E o livro Céu e Inferno de Allan Kardec ele é excelente exatamente para desmistificar essa ideia de polos extremos. Existe um processo gradativo. E é interessante a gente observar que dentro dessa estrutura divina que é perfeita, todas as leis, todas elas, a gente vai encontrar em menores proporções e em grandes escalas.
Por isso que muitas histórias são contadas usando parábolas e coisas que fazem alegorias, associações com eventos do nosso cotidiano. Porque aquela lei divina, ela se aplica para tudo. Então, se existe uma lei de destruição, ela se aplica para todas as coisas que Deus criou. Se existe uma lei de justiça, amor e caridade, ela se aplica para todas as coisas que Deus criou. Aí a gente fala assim, seria possível pensar em uma semente que foi plantada hoje e quando a gente acorda no dia seguinte, a gente tem uma jabuticabeira já com fruta no pé. É ilusório. A gente consegue perceber como isso é infantil? Não no sentido menor, mas no sentido pueril. Porque a criança ela tem dificuldade de ter essa noção de tempo. Você vai conversar com uma criança pequenininha. Eu falo com propriedade porque eu tenho 3 em casa. Quantos anos tem aquela pessoa? Uns 20, 30, 40. A criança não tem noção de idade. Ela não tem noção de tempo. Mas quando que a gente vai na casa da vovó? Na semana que vem. Quando é a semana que vem? Mas é amanhã? Já chegou? É agora? A criança não consegue mensurar. Porque no mês que vem... O que é no mês que vem? Mas quando você for grande, daqui a 10 anos... O que são 10 anos? É uma eternidade. Por isso que muitas vezes os espíritos superiores, eles afirmam que nós somos essas crianças. Porque a gente acha um absurdo. Mas como é que pode essa criança? E a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente faz exatamente a mesma coisa. Se a criança fala assim, mamãe, eu plantei essa sementinha, amanhã vai ter árvore grande? Não, meu filho, não é assim que funciona. Né? Parece óbvio, parece claro. A gente iniciou agora a regeneração do planeta. Amanhã vai estar pronto? Não vai estar pronto. Não é assim, não é instantâneo, não é imediato, mas a gente já quer pronto. Mas olha só essa sementinha crescendo, ela está tão assim, fraquinha, né? É um brotinho de nada. Tem certeza que isso aqui vai virar aquela árvore? Eu acho que você está enganada. Não tem como. Olha como é que é diferente. Olha como essa aqui é fraquinha e aquela outra tão grande. Olha como é que a cor é diferente, o tamanho da folha é diferente, é tudo diferente. Não é possível que seja a mesma planta. E aí, quando a gente fala de transição, a gente não está falando que a gente está agora vivendo um inferno astral e a gente vai para o céu. A gente fala de transição. São etapas, são degraus. Então, dentro de uma estrutura de transição de orbes, a gente tem, né, uma classificação, uma divisão que é só para nortear, mas dentro dessas divisões existem subdivisões e infinitos estágios, porque é uma transição. Vamos pensar numa paleta de cores. A gente tem aqui de um verde até um vermelho. Quantos tons? Centenas de tons, de uma cor até a outra. Quase que não dá para a gente precisar ali com a régua. É uma coisa sutil que ela atravessa, ela transpõe. É a mesma coisa. Então, a gente começa lá nosso processo evolutivo com um mundo primitivo. A Terra, enquanto orbe, já vivenciou esse estado de mundo primitivo. E aí a gente tem as primeiras experiências reencarnatórias. As primeiras experiências daqueles espíritos que estão ali vivendo num corpo material, aprendendo de forma rudimentar ainda com as possibilidades da matéria, desenvolvendo aspectos físicos e materiais que também vão auxiliar no seu desenvolvimento intelectual e moral. As coisas caminham juntas. A gente não desenvolve só o intelecto. A gente não desenvolve só a moralidade. Existe também, junto com esses nossos dois lados, existe o planeta que vai acompanhando a gente. Então, a matéria também vai se tornando mais maleável às nossas ações. A matéria mais embrutecida, ou será que dá para a gente comparar o teor da matéria de um mundo primitivo com um mundo no seu na última escala de evolução? É claro que a matéria não é igual. Então, a gente tem um mundo primitivo. Aí, depois, a gente tem um mundo de provas e expiações. Opa, a gente está no segundo. Num processo de transição para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é o céu. Regeneração. Você caiu, se machucou. Saiu sangue. Aí, daqui a pouco, ele está sarando. Ele está o quê? Está se regenerando. Regenerar é a casca do machucado. Não está sarado. Depois que sarou, agora sim, agora curou completamente. Você não fala que está se regenerando, já curou. Regeneração
é uma etapa depois de provas e expiações. Depois que está concluído esse processo, ok, somos aqui um mundo de regeneração já estabelecido, aí a gente vai cumprir mais um ciclo. Porque são ciclos. A árvore tem um ciclo. Nós, enquanto seres humanos, com uma vida material, temos um ciclo. Existe um ciclo para cada um de nós. Existe uma expectativa de vida geral, mas tem um ciclo que, para um espírito, vai ser um ciclo de vida de meses. E ele terminou a sua etapa. Para um outro, vai ser um ciclo de vida de 5 anos. E ele cumpriu aquilo que ele precisava durante aquele período. Para outro, vai ser um ciclo de vida de 75 anos. 110 anos. Cada um de nós tem o seu ciclo. A gente cumpre aquilo que a gente precisava dentro daquele período, a gente fecha e a gente segue para a próxima etapa. A próxima etapa. A próxima etapa. Mas a gente tem uma pressa de chegar logo. A gente não vai chegar no sentido de agora acabou, agora a gente só descansa. Eu lamento muito se a gente guarda ainda essa expectativa, porque talvez haja uma decepção muito grande. Como, de fato, existem muitos companheiros que ainda alimentam essa ideia de que depois de uma vida inteira de trabalho, de cumprimento de tarefas, agora é só descansar. Agora é só repousar na paz do Senhor. A paz do Senhor, ela é real. E ela é viva. E exatamente por isso ela não reside no repouso. Porque o Pai trabalha até hoje. Jesus não disse? O Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Mas a gente vai querer descansar. É claro que existem momentos de repouso, porque são ciclos, mas não é o descanso eterno. Assim como a regeneração ela é um processo, é uma etapa que a gente está concluindo, depois dela vai vir outra. Aí a gente vai ter um mundo ditoso. O que é ditoso? É um mundo feliz, onde vai imperar ainda mais a felicidade. Não chegou ainda no estágio final, mas a gente não consegue nem imaginar como seria um mundo ditoso. Depois, aí sim vem a última etapa, os mundos celestes. Finda essa última etapa, o espírito conclui o seu processo de necessidades reencarnatórias. E aí ele alça o estado de espírito puro, tal qual Jesus, que hoje não precisa mais reencarnar. Ele não tem a necessidade da experiência material, da experiência reencarnatória para evoluir. Mas a evolução continua sempre. Porque é até difícil para a gente mensurar essa questão do tempo, mas a evolução é uma coisa contínua. E a gente vai caminhar eternamente, porque a gente nunca vai chegar na reta final. O que seria essa reta final seria Deus, que é a perfeição suprema. Naturalmente, a gente nunca vai chegar e se igualar a Deus, porque, nesse caso, nós seríamos o próprio Deus, isso não faz sentido. Então, Deus é a criação suprema. É o ser supremo, a inteligência, a bondade, a perfeição em todas as suas estruturas. E nós, a cada dia que trabalhamos no sentido de tarefa. O trabalho vai muito além da nossa habilidade, da nossa habilitação, que a sociedade naturalmente se acostumou a colocar como um status ou um crachá de identificação. Ah, quem é você? Ah, eu sou fulano, eu sou dentista. Eu sou pedreiro. Eu sou cozinheira. Eu sou advogado. Não, você não é. Você é um espírito com determinadas habilidades, determinadas propensões, com essa identidade que agora ocupa essa função. E assim como você ocupa essa função, você ocupa outras funções. A profissão é uma delas. É uma função que tem uma função social, naturalmente. Ela tem uma função de manter a sua vida material dentro da estrutura social em que a gente vive. Mas quantas funções nós temos? Quando a gente lida com a nossa família, a gente não tem uma função, um papel? Tudo que a gente coloque como um ato de serviço em prol do outro ou de nós mesmos é um trabalho. Acordar de manhã e fazer uma leitura é um trabalho. Uma leitura que vai te ajudar, que vai te trazer algum conhecimento, alguma reflexão, que vai te auxiliar a ser uma pessoa melhor, é um trabalho. Praticar uma atitude generosa, gentil e fraterna com uma outra pessoa, desinteressada, é um trabalho no bem.
A gente se acostumou a apenas vincular o trabalho àquilo que eu recebi como dever de cima. Eu faço porque tem que ser feito. À medida em que não há ninguém cobrando de mim, não tem que ser feito, eu não preciso fazer nada, porque eu só faço coisas quando as pessoas cobram algo de mim. Mas vai chegar um momento em que a nossa autoconsciência, ela vai nos impelir isso. Não de uma forma punitiva, com uma autocobrança do tipo, meu Deus, você é uma imprestável, olha só, você não fez isso de novo. Isso é o que a gente faz agora, né? De vez em quando a gente está lá, né? Só procrastinando, aí daqui a pouco a gente, meu Deus, eu estou com tudo atrasado. E a gente começa a querer correr atrás de tempo perdido. Esse é a gente agora. Mas daqui a algum tempo, como Emmanuel disse, a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Então a gente começa com disciplina, porque a gente ainda não tem espontaneidade. A gente ainda precisa dessas coisas que digam o que a gente tem que fazer. A gente ainda precisa de... Vou colocar o despertador para fazer isso aqui. Eu tenho que anotar isso aqui, senão eu vou esquecer. Eu estou enrolando isso aqui 2 meses para fazer esse negócio. Não é possível. Que eu não consiga cumprir isso aqui. Isso não é só... sou eu que faço isso, só eu. Todos nós fazemos isso. Porque o nosso atual estado ainda é de luta interna com a resistência. Essa resistência da gente se colocar em movimento, da gente fazer as coisas, da gente fazer o que precisa ser feito. Eu tinha colocado uma frase que eu ia ler no final, mas ela fica muito perfeita agora. É de um autor chamado Steven Pressfield, no livro Como Superar os Seus Limites Internos. E ele fala que o difícil não é escrever, e o pessoal aqui da poesia vai poder dizer para mim se concorda ou não. O difícil não é escrever. O difícil é sentar para escrever. Esse que é o difícil. Porque você sabe o que tem que ser feito. Se a gente chegar aqui agora friamente e falar, esses aqui são os caracteres do homem de bem, tá bom? Então, 10 minutinhos, todo mundo vai sair daqui já pronto para o mundo celeste, porque é isso que tem que fazer. As atitudes são essas, o homem de bem, ele é isso, 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 ele faz assim, 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 pronto. Gente, resolvemos a encarnação inteira. Resolvemos tudo em 10 minutos. Mas não é assim. Porque não basta você assimilar uma informação e achar que por saber isso é suficiente. Existem questões que têm que ser movimentadas por dentro das nossas entranhas, para que aquele saber possa se converter numa ação, num hábito, numa mudança real de postura e de personalidade. Então, difícil não é só escrever, é sentar, porque até você sentar para escrever, até você sentar para fazer aquilo que você sabe tem que fazer, aquela sua tarefa, tudo vai acontecer. O telemarketing vai ligar. Aí aquela ligação que você sempre dispensa, naquele dia você vai, dar vazão. Aí, eu não consigo sair daqui. Mas aconteceu isso, agora o vizinho chamou. Aí o cachorro começou a latir, mas eu ia fazer isso, mas se eu não tivesse com essa dor de cabeça... E aí acabou aquela janela de tempo. Agora você tem outras coisas. Aquilo não deu, vai ficar para outro dia. Ou para o outro, ou para o outro. E aí a gente vai o tempo todo empurrando. Será que a gente inconscientemente tem feito a mesma coisa com o nosso processo evolutivo? Não é verdade, o nosso tempo é agora, mas assim, também tem outra encarnação. Tá tranquilo. Não sei, será que tá tranquilo? Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu não sou nenhuma expert em tomate, mas eu tinha comprado uma porção de tomates e todos eles estavam verdes, assim, né? Eu comprei, um rapaz que entrega para mim, e todos vieram verdes. Geralmente eles vêm mais maduros e tudo bem. Quando tá um pouquinho assim verde, eu deixo fora da geladeira até ele amadurecer, depois eu guardo. Se a gente guarda ele verde, ele não amadurece. Mas estavam, assim, muito verdes. Aqueles tomatinhos tipo cereja, que é pequenininho, né? Um monte. Aí eu falei, ok, tá tranquilo. A gente não vai comer o tomate hoje, nem amanhã. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Coloquei todos eles numa cestinha e deixei. Aí meu marido falou assim, gente, mas esse tomate aqui não amadurece, não. É uma semana que o tomate está aqui, está verde ainda. Aí eu comecei a observar uma coisa. 1, 2, 3 começaram a ficar amarelinhos, começaram a ficar maduros. Só que eu não tirei do cesto, eles ficaram juntos. Aqueles que estavam do lado dos tomates maduros, eles começaram a sair daquela verditude toda, começaram a ficar um pouquinho amarelinhos. Só que, depois de passado um tempo, como eu não tinha separado os tomates que já estavam muito maduros, aqueles verdes, que estavam encostadinhos, eles começaram a apodrecer, antes de amadurecer. Eu falei, mas como é que pode? Porque, para mim, a fruta está verde, ela amadurece, depois ela estraga. Como que o negócio consegue estragar antes de ficar maduro? Aí eu falei, eu acho que é porque esse tomate aqui estava encostado. Aí eu fiz um teste. Aí eu comecei a separar.
Aí eles começavam a ficar maduros, ficavam amarelinhos. Quando ele ficava vermelho, eu tirava os tomates vermelhos. Aí deixava o resto lá. Aí começavam mais uns 2, 3. Quando eles ficavam vermelhos, eu separava. Aí a coisa funcionou. Deu para salvar quase todo mundo. E aí, o que eu comecei a perceber? Que a mesma coisa acontece com o nosso planeta. A gente está aqui. Provas e expiações, a gente está no mesmo barco. Somos todos iguais? Não. Cada um de nós tem um tempo, tem uma predisposição. Mas, naturalmente, existe uma média, né? Não dá para a gente colocar um orbe para cada tipo de pessoa. Então, aqui vai ser só esse grupinho para não misturar muito. Tem que dar uma misturada. Senão, aquele que amadurece primeiro não empurra o outro. Mas também não dá para misturar muito. Porque se misturar muito, a coisa não vai funcionar. Não dá para a gente manter a longo prazo num orbe espíritos muito mais evoluídos com outros. A gente já viu na história da humanidade que todas as vezes que eram enviados missionários para a gente não conseguia entender muito bem, né? A mensagem dos missionários. E eles eram, né, ditos como culpados, eles eram apontados nos seus erros, porque é muito difícil a gente ver alguém que está conseguindo fazer as coisas. No nosso íntimo, lá no fundo da nossa consciência, a gente sabe o que deve ser feito. Mas ainda dói ver alguém que, ao fazer o certo, aponta aquilo que a gente ainda não faz. Então, a mesma coisa com o tomate. Cada um tem o seu tempo. Quando eu olhei, pareciam todos iguais, era tudo verde. Mas por que alguns começaram a amadurecer primeiro? Por algum motivo, alguns começaram a ficar vermelhos antes. E aí, é igual a seleção natural do nosso orbe. Eles começaram a ficar vermelhos, eu tive que fazer uma triagem. Opa, esses aqui estão prontos para ir para a próxima etapa. E cumprir o seu papel dentro dessa engrenagem de alimentar o corpo. Aí a gente espera mais um pouquinho. Esses aqui ficaram maduros. Opa, esses aqui também já estão preparados. E, na verdade, esse processo da gente falar que são chegados os tempos, quem que determina esse tempo? A maturidade da humanidade é o apontamento que diz que são chegados os tempos preditos por Deus para fazer essa triagem. É o nosso amadurecimento. Por que a gente faz uma triagem? O que é fazer uma triagem? É fazer uma separação. Para que a gente separa o que está tudo igual? Não precisa. Qual o sentido da gente fazer uma triagem naquilo que está tudo misturado, meio homogêneo, tudo verde? Não precisa. Agora, começou a ter um pouquinho de diferença, dá para conviver. Mais um pouco, dá para conviver. A diferença é muito grande, tem que separar. E aí, aquele que a gente retira, ele vai poder, em outros ambientes, empregar a sua utilidade. Aqueles que não alçaram ainda, eles vão continuar trabalhando até alçarem aqueles degraus que os colegas que já partiram primeiro. Então, na verdade, quando a gente começa a entender essa estrutura, aquelas ideias de o mundo está em transição. Então, a partir de agora, vai ter uma separação, tá? Quem acompanhar, vai ficar aqui, vai ficar com o mundo, com a nova mudança. Quem não acompanhar, tchau e benção. Aí, a gente fica com aquela mesma ideia punitiva. É um castigo. Então não consegui acompanhar, igual o colega que reprovou na escola. Olha só que castigo, ele reprovou. Todo mundo passou de ano e ele ficou. Será que é isso? Não. Quando a gente começa a entender a estrutura dessa engrenagem, onde reina a bondade, a amorosidade divina, a fraternidade, porque o que Deus, enquanto Pai, quer é que todos os seus filhos possam chegar ao objetivo final da sua existência, que é o reencontro com o Pai. Todos nós caminhamos nessa mesma direção, mas cada um de nós, de acordo com a nossa disposição íntima, com a nossa dedicação, com a nossa força de vontade, com N aspectos da nossa existência, com o nosso pretérito, com a maneira como a gente trabalha esse pretérito dentro de nós, a gente vai ter um tempo de amadurecimento. A gente pode estar na primeira leva dos tomates, na segunda, na 10ª, né? Em algum momento da vida vai chegar a nossa vez. E o mais interessante é que se a gente consegue, que bom, a gente conseguiu. E, de fato, esse novo mundo que se prepara agora para novas etapas, né? Para um processo um pouquinho diferente daquele que a gente já viu até então, com um pouco mais de equilíbrio,
com mais predominância do bem, com mais senso de justiça, ele vai abrigar aqui aqueles espíritos que já estejam em sintonia, que se afinizem com essas novas propostas. E aqueles que não se afinizarem, eles não serão castigados. Não é um exílio. É uma oportunidade para que eles também possam alçar. Porque aqui eles não vão conseguir. Não será possível conseguir. Mas existem outros ambientes com seres em igual estado evolutivo ou em estado evolutivo inferior, onde lá, esses companheiros que aqui não estão se adaptando, lá eles serão professores. Lá, eles não vão se sentir incapazes, diminuídos, insuficientes dentro daquele mundo onde eles não se enxergam. Lá, eles vão começar a descobrir as possibilidades de servir, o senso de utilidade. É fantástico esse sentimento de utilidade. Sempre que a gente faz algo para alguém, quando a gente sente que aquilo que a gente fez foi bom, de verdade ajudou aquela pessoa, você se sentiu capaz, meu Deus, eu consigo fazer isso. Eu sou capaz de fazer, de realizar. Isso é algo incrível para o crescimento do ser humano. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Não, mas você não sabe. Não, ó, isso aqui você não sabe, você vai fazer errado, você vai quebrar, vai derramar, você vai se cortar, não vai poder. Nada paga o sentimento gratificante de utilidade da criança sentir que ela é capaz de realizar coisas, de que ela é capaz de fazer, dentro das suas possibilidades. Mas ela tem habilidades e capacidades que não podem ser desperdiçadas. Mas a gente achar que a criança não sabe fazer nada, é isso que os nossos orientadores, os nossos anjos guardiães fazem conosco? Não, você não sabe. Nossa, mas essa encarnação foi uma derrota, hein? Vou te contar. Olha, estava com tudo certinho, mas você conseguiu, de novo, colocar os pés pelas mãos. É isso que a gente escuta? Não. Mas existe acolhimento, existe incentivo. A gente vai estar junto com você. Você vai tentar de novo, é assim mesmo. Eu também, para chegar até onde eu cheguei, olha quantas coisas que eu já fiz. É isso que a gente vai ouvir. É esse incentivo. E a gente começa a entender essa utilidade dentro da engrenagem divina. Porque cada um vai ter o seu papel, cada um vai ter a sua importância. A gente ainda espera assim, grandes gestos heróicos. A gente acha assim, que ao chegar no objetivo final, né, da nossa encarnação, da nossa vida, porque a gente vê alguns exemplos, a gente vê vultos de missionários, de mártires, de pessoas, quando a gente lê livros de histórias que parecem tão distantes da nossa possibilidade de ação e de serviço, e a gente fica achando que, lá no fundo, assim, vai chegar um dia onde vai acontecer uma coisa. Só que essa coisa talvez não seja essa grande coisa que a gente espera, no sentido de uma coisa que vai marcar a história, uma coisa que vai acontecer. A gente espera essa grande coisa dentro do nosso olhar infantil. A gente espera que essa mudança do mundo de regeneração seja uma grande coisa. Porque vão acontecer cataclismas e, de repente, do dia para a noite, a gente vai acordar. Olha a regeneração, não falei aí que ela vinha? Chegou, era hoje, ó. Mas não vai ser assim. É um processo de transição. Uma transição tão sutil que a gente não percebe que está chegando. É igual ao amanhecer. É de noite. E parece que a noite não acaba. Não acaba. E vem a madrugada, meu Deus, não acaba. E de repente começa, mas vem a transição de claridade do céu e vem o sol. A gente não falou que as leis divinas, elas estão em todas as coisas? As leis divinas de movimento dos planetas, de transição de dia e noite, de estações, do ano, de períodos que para nós parecem, nossa, impensáveis. Bilhões de anos para a formação de um orbe terrestre. Mas para um espírito que olha à distância, lembra quando a gente vê a floresta de longe? É uma floresta, nossa, é fácil a gente ver de longe. O espírito que olha de longe, o que são todos esses anos? É um respiro. O que é o tempo? O que é essa grande coisa dentro da eternidade? É mais um ciclo, é mais uma etapa. É uma noite.
Amanhã amanhece. Olha esse orbe aqui, eles estão em processo de regeneração. Estão ainda naquele desajuste, estão achando que vai dar tudo errado, mas eles estão vendo aqui. A gente está vendo aqui, ó, amanhecer. Eles estão vendo aqui só a madrugada. A gente enxerga ainda uma fatia, sabe? Só que a gente escolhe olhar para a fatia que geralmente não é aquela que nos preenche de otimismo, de vontade de fazer, de crescer. Geralmente é aquela que ainda nos coloca para baixo. Porque é onde a gente ainda sintoniza. Mas nós temos a ação sobre os nossos pensamentos e as nossas escolhas. A gente pode e deve escolher em que ondas a gente quer sintonizar. O que a gente quer escolher, para onde a gente vai olhar. Porque o mundo é o mesmo. E por que tem gente que olhando para esse mesmo mundo só vê desgraça? E tem gente que consegue ver tanta coisa boa no mundo. Se o mundo é o mesmo, os olhos são diferentes. Não adianta a gente esperar que o mundo se renove inteiro para... pronto, graças a Deus, acabou, a regeneração chegou, agora sim eu posso ser um homem de bem, né? Porque, ufa, não é assim. É o contrário. A mudança, ela vem em camadas. A gente tem a mudança do ser, a gente tem a mudança do mundo, e só então a gente tem a mudança da era. É um novo ser, um novo mundo, uma nova era. Essa é a ordem. Se a gente não acompanhar essa mudança, ok. Mas a maioria tem que predominar. Não adianta a gente achar que todo mundo vai continuar igual, a nova era vai mudar, e para só depois a gente ser um novo ser. Isso aí é a gente subverter todas as leis divinas. Existe um encadeamento. Existe uma sequência. E é interessante, porque às vezes a gente acredita também que é muito difícil, né? A gente ter um olhar generoso, gentil, otimista diante de tantas adversidades. Porque olha só para o mundo. A gente abre o jornal, a gente vê certas notícias, a gente tem então que se alienar a isso. E, na verdade, a gente vê que existem maneiras da gente entender as questões que acontecem. A gente pode ser profundamente realista e se deparar com os fatos, mas entendê-los de forma diferente. A gente pode olhar para uma situação e pensar, meu Deus, olha que revolta. Como é que pode acontecer uma situação dessa? Será que existe mesmo Deus? Porque se existisse Deus, não aconteceria isso. E uma outra pessoa, olhando a mesma situação, vai falar assim, nossa, que esse companheiro possa prosseguir na sua jornada. Infelizmente, aconteceu esse infortúnio, que também será importante para o seu crescimento. E ele não está desamparado. Não existe uma desconjuntura. Tudo faz parte da harmonia divina. Quando a gente olha para a floresta está em harmonia, mas lá, nos pormenores, tem um monte de coisa acontecendo. Não são todas as árvores verdes, não está tudo perfeitamente equilibrado no sentido máximo da sua potencialidade. Existem alguns desajustes que não são errados, que fazem parte dessa dosagem, desse caminhar. E essa diferença, essa dança, essa compensação que vai puxando. Porque a gente está meio assim, aí o outro está mais assim, a gente, vou fazer isso também. E a gente é alçado mais um pouquinho. Aí daqui a pouco vem uma coisa, nossa, isso aqui é tão inspirador, eu acho que eu vou fazer isso também. Isso puxa mais um pouquinho. São esses desencontros. Não adianta a gente achar que a gente vai ter uma mudança global, porque existem mudanças pontuais. Existem mudanças de indivíduos, existem mudanças em determinados grupos, sociedades. Mas a gente está falando aqui de uma mudança global, generalizada, estrutural, de uma nova era, onde ali predomina um pensamento X na maioria dos habitantes daquele planeta. Não adianta a gente ter a ilusão de achar que esse processo ele vai se dar sem desconforto. E isso não é, nossa, viva o sofrimento, porque a gente gosta de sofrer. Não é isso. Mas é consciência de que existem desconfortos. Aí a gente volta. Vamos lembrar da gente? Quando a gente era adolescente, e aí acontecia uma coisa que, assim, que era o fim do mundo. O que é a coisa pior quando a gente vê esse sentimento assim de que, meu Deus do céu, agora minha vida acabou, no auge dos meus 13 anos. Acabou. Olha só isso que aconteceu. Aí alguém mais velho chega perto da gente, porque já passou por aquilo ali, já sabe. Aí a pessoa fala assim, mas isso não é nada. Nossa Senhora, como assim a pessoa fala para mim que não é nada? Para mim é tudo. Porque para mim, dentro do meu momento,
aquilo foi quase que insuportável. Como que eu vou conseguir transpor? E realmente é. Porque em cada momento a gente vai ter desafios relativos àquela etapa. Então, isso não é nada. Não é nada. É alguma coisa. Para aquela pessoa, naquele contexto, naquele momento, é para ela. E à medida em que ela transpõe, ela ganha um plus de novas habilidades, de novas possibilidades. Por que geralmente a gente percebe que depois de situações críticas, a gente tem um salto de amadurecimento? Porque é assim que funciona. Na escola, como é que a gente faz? A gente tem teste, a gente tem prova, a gente acha que não vai conseguir, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? Você estuda, você vai... E você consegue. Se não tivesse essa cobrança, a gente iria se empenhar para estudar uma matéria que a gente não gosta? Se não tivesse uma nota baixa, uma reprovação... E, infelizmente, ainda funciona desse jeito. A gente ainda faz movido por isso. Mas a gente percebe o quê? As estruturas são as mesmas. A gente sai mais resistente. A gente passa por um processo de dor, a gente se torna mais atento com a dor do outro. A gente olha uma pessoa passando pela mesma situação, a gente tem mais generosidade, porque a gente sabe como é. A gente passou pela mesma coisa. Por que geralmente grandes grupos que são criados, eles são criados por pessoas que vivenciaram aquelas dores? Se a gente for pesquisar, vamos fazer levantamento. Grupos de amparo a pessoas que cometeram suicídio. Geralmente são criados por familiares de pessoas que cometeram suicídio. Grupos de pessoas que prestam auxílio a crianças com autismo. Por quê? Porque são famílias de crianças com autismo. É isso. A gente ainda precisa sentir para perceber a necessidade, a importância, para olhar para o outro de uma outra forma. Aí aquilo comove. Aí a gente vai, de fato, não é sofrer por sofrer. Se fosse castigar por castigar, toda a geração passada que bateu nos filhos, que fez horrores, a gente já estava renovado só por essa educação. E não foi isso que aconteceu. Porque não adianta, não é o sofrimento por sofrer. É vivenciar a diversidade crescendo com ela. É permitir que não seja só mais um sofrimento na fila da sua vida. O que isso tem para me ensinar? Como que eu posso sair daqui melhor do que eu entrei? O que isso tem para a minha vida para que eu possa, de fato, não repetir mais os mesmos erros? O que eu posso fazer para, depois dessa experiência, eu sair 1 milímetrozinho melhor? Não são os grandes atos heróicos. Não é, sabe, aquela coisa incrível que vai acontecer. Você deu a sua vida pela humanidade. Isso foi Jesus. A gente agora precisa manter a nossa constância. É todo dia. Qual é o bem que eu posso fazer hoje? O que eu preciso fazer hoje para manter o meu pensamento minimamente equilibrado? O que eu posso fazer hoje para vencer a minha resistência em direção ao que precisa ser feito para mim? O que eu preciso fazer hoje para vencer a minha resistência e me colocar em movimento em direção ao próximo? É isso. E são essas ações constantes que elas vão nos colocar numa condição de um dia, tais quais os espíritos missionários, vêm aos orbes sem a necessidade reencarnatória, apenas com o desejo profundo de auxiliá-los no seu processo evolutivo. E assim como existem aqueles que todo mundo conhece, se a gente falar aqui Francisco de Assis, todo mundo conhece Francisco de Assis, porque foram ícones que marcaram a história da humanidade. Eles ficaram visivelmente conhecidos, mas quantos há que no anonimato entregam as suas vidas, não porque as pessoas estão vendo, porque estão escrevendo livros sobre ele, mas porque elas não conseguem agir de outra forma. Porque é a sua noção de responsabilidade, de verdade, de justiça. E se a gente for refletir, eu gostaria de deixar como sugestão um livro chamado Renúncia, de Emmanuel. É um dos livros que faz parte da sua série, né, de romances. Mas não vamos achar que, como romance, a gente fala romance, parece que é uma historinha, né? Uma historinha. Existem vários livros que entram dentro da categoria de romances. Mas esses da série de Emmanuel, eles têm uma
facilidade muito grande de adentrar dentro das nossas fibras íntimas e se conectar com as nossas dificuldades, com as nossas potencialidades, porque trazem esses dramas que também são os nossos, conflitos que também são os nossos, e trazem muitas coisas que são aprendizados para nós. E aí, nesse livro chamado Renúncia, ele basicamente conta a história de Alcione. E Alcione era um espírito que, só pela forma como o Emmanuel se refere a ela, a gente percebe a grandeza desse espírito, onde ele praticamente se curva diante da sua luminosidade angelical, né? A Alcione não vive nos arredores do nosso orbe, ela já transpôs, né? Ela foi um dos tamates que já seguiu, e já está transpondo, né, esses abismos, esses espaços. Só que, num dado momento, ela dá um pause nas suas atividades, onde ela se vinculava a um trabalho complexo de elaboração de estruturas dentro da música celeste para inspirar e alçar a humanidade no seu processo evolutivo, inspirando músicos. E aí ela pausa as suas atividades para iniciar um processo reencarnatório, do qual ela não precisava. Ela não tinha necessidade de reencarnar nesse orbe, mas ela escolhe fazer isso porque havia aqui afetos, amores, pessoas muito queridas que ainda se reviravam nos seus próprios conflitos, ainda repetiam erros milenares, ainda se comprometiam com as suas falhas, e o seu desejo era tão grande de que eles também pudessem vivenciar aquela paz que ela sentia, que eles pudessem sentir o mesmo amor que ela sentia, e que, mesmo contrariando a expectativa dos seus mentores, porque ela podia falir, ela podia criar comprometimentos, né, numa reencarnação que, enfim, a levaria assim, a processos complexos de reparação futura. Você não precisa dessa reencarnação. Por que você não fica daqui? Você pode inspirar eles de longe, mas não é a mesma coisa. Porque um professor, ele sabe que, se ele não sentar do lado junto, não funciona, não é a mesma coisa. Você tem que se abaixar na mesma altura e falar assim, vamos lá, eu vou com você. E ela veio, ela reencarnou, e a gente fala assim, nossa, mas é fácil. Mas o fulano não tem a minha vida, porque eu passei por isso e isso. As pessoas não têm vidas fáceis. O nosso orbe, atualmente, ele não comporta isso. Quem aqui que tem vidas fáceis? A gente não está falando de vidas falsas, criadas para projeção na internet, onde a gente divulga uma parcela e aquilo parece lindo e perfeito. A gente está falando de uma vida real. Dentro de uma vida real, todos nós temos os nossos dramas. Alguns que as pessoas conhecem, outros que são absolutamente invisíveis, né, para quem nos rodeia. E ela também nasceu ali numa situação extremamente difícil, com uma família pobre, com N conflitos, porque eu não quero dar muito spoiler do livro. Porém, num dado momento final, esse spoiler eu vou ter que dar, mas vale a leitura e acho que vocês vão ficar com vontade de ler depois. Ela passa por todo um processo onde ela se dedicava dentro do catolicismo, né, a promover a sua fé da maneira como ela acreditava e que ela tinha no seu íntimo, que era o amor, que era a fraternidade, que ia muito além do claustro dentro dos conventos, mas indo em direção àqueles desafortunados, àqueles que sofriam, àqueles que choravam. Num dado momento, ela foi advertida, porque aquelas ações que ela estava promovendo, elas eram muito rebeldes. Afinal de contas, existiam regras que deviam ser seguidas e ela estava, né, atravessando aquelas regras, ela estava passando dos limites, e ela foi acusada de heresia, porque, afinal de contas, como ela ousava fazer aquilo que todos não estavam conseguindo fazer? Como ela podia ir tão longe e vivenciar na prática aquele amor divino? E aí, nesse processo, onde ela é culpabilizada, ela vai aguardar julgamento, e ela aguarda julgamento dentro de um cárcere. E ela fica confinada naquele cárcere, privada da luz solar, privada de uma alimentação digna, praticamente pão e água, dentro de um ambiente absolutamente insalubre, frio. E aí várias enfermidades que foram vindo, né, ao que dá a entender, tuberculose e várias outras coisas. E ela fica por 10 meses dentro desse cárcere. Ao final, os responsáveis percebem que, enfim, a gente vai ter que ir lá fazer uma intervenção porque ela não vai conseguir suportar até o julgamento. Eles percebiam que o fim da sua existência física estava próximo, né? Mas é interessante que, em todo esse momento, ela nunca questionou, achou que havia alguma injustiça diante dela.
Meu Deus, o Senhor me esqueceu? Nunca. E aí a gente vê o que é uma fé inabalável, tão distante da nossa ainda. O que é uma fé inabalável de entrega. E ela se penalizava por aqueles que estavam agindo contra ela porque ela sabia o quanto eles estavam equivocados. Ela sabia o quanto eles estavam ali angariando conflitos e débitos para si próprios. E ela tinha certeza da sua convicção. Eu gostaria de, nesse final, ler para vocês um trecho que antecede a prisão de Alcione, a conversa final que ela tem com o responsável que condena, né, Alcione ao cárcere. E ela nos diz assim, diz a ele, mas no livro fica para todos nós. Não nos consta que o mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não apresenta enclausurado ou recolhido a ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, nos revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo, afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. Como poderemos servir a sua causa divina, inclinando-nos à preguiça sob o pretexto de uma falsa adoração? E ela continua mais à frente. Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das suas vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? Não considero a fé como um meio de obter favores do céu, ao sabor do nosso alvedrio pessoal, e sim um tesouro do céu, que a terra está esperando por nosso intermédio. E nós, nos lugares em que estamos, porque, como disse Madre Teresa, nós podemos florescer onde Deus nos plantou, que a gente possa florescer onde Deus nos plantou. E cada um está num grupo familiar, num ambiente profissional, numa estrutura social, e ainda que a gente ache que sejam muito distantes de nós essas grandes ações, esses atos heróicos, a regeneração, ela não necessita, para acontecer, da transformação radical, da perfeição dos espíritos que vivem aqui nesse orbe. Precisa apenas de alguns passos na direção da moral cristã, de alguns passos rumados nessa direção, de buscarmos esse senso de amorosidade, de desejarmos realmente essa transformação. Deus não quer os seus filhos já prontos e acabados nesse estado. Ele sabe que isso não é possível. Ele não impõe essa mudança radical, porque ele sabe que para tudo há um tempo que ele mesmo desenhou. Mas nós podemos, com a nossa abertura interna, ter bons olhos, ter atitudes mais generosas e usar a nosso favor esse tempo precioso que recebemos nessa encarnação, para que, mais uma vez, ao retornar, a gente não se arrependa de tudo aquilo que não fizemos, do tempo que nós desperdiçamos, e que a gente possa, onde estamos, florescer e utilizar a serviço do bem, da nossa consciência, as nossas habilidades, para que a gente possa ser um ser de fato regenerado. Consequentemente, que o mundo possa também se transformar. E, naturalmente, nós veremos esse alvorecer da nova era. Um bom dia a todos. Nós agradecemos a Natália pelo estudo e está aí para a nossa reflexão.
nós estamos assim, correndo para o final da primeira parte da reunião de hoje. A segunda parte são os passes. Aqueles que desejarem podem permanecer em seus lugares, que a recepção encaminhará para a Câmara. No próximo domingo, o tema do assunto da reunião será... O tema não está aqui. O tema não está aqui. O tema de domingo não está aqui. Mas na próxima semana, a gente continua no domingo os estudos da casa, sendo que durante toda a semana tem as reuniões públicas. Tá? Assim, vamos convidar a todos, só reforçando que hoje não teremos o estudo do GELCO às 10h30, porque iremos realizar a nossa festa junina. Estão todos convidados. Então, vamos assim agora elevar os nossos pensamentos ao nosso divino amigo Jesus e, através dele, ao nosso Pai. Agradecemos, Senhor, pela reunião de hoje, pelos ensinamentos aqui trazidos pela nossa irmã. Que a Tua luz nos fortaleça a nossa fé, para que nós consigamos realizar a tão necessária e esperada regeneração, a regeneração íntima, a regeneração de cada um de nós, e assim regenerando também o mundo em que vivemos. Que, como disse o Mestre, eu venci o mundo, para que nós não ficássemos aflitos. Eu venci o mundo, vós vencerei também o nosso mundo íntimo e o nosso mundo físico. Que assim, ó Pai amado, pedimos que possamos dar por encerrado o estudo desta manhã na Tua santa e bendita paz. Graças a Deus.